diz, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado. Tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O Senhor Jesus, ele se dirige a essa igreja, a igreja de Esmirna, com o objetivo de trazer uma palavra de encorajamento aos irmãos que já enfrentavam sofrimento devido à pobreza em que eles viviam. Não obstante essa pobreza, as dificuldades econômicas que aquela igreja vivia, aquela igreja também está sendo alertada de uma tribulação em que ela enfrentaria mais adiante. Seria aí um acréscimo naquele sofrimento em que ela já vivia no seu cotidiano. A mensagem dessa carta, ela nos traz também um encorajamento para os dias atuais. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é a autoridade de quem escreve essa carta. Isso é muito importante. Ao recebermos uma carta, nós logo iremos olhar quem está nos endereçando essa carta. Aquela igreja recebe essa carta e no topo da carta o Senhor Jesus se revela a ela como aquele que tem suprema autoridade sobre a igreja. A igreja que estava ali vivendo a iminência da morte recebe agora a palavra, a mensagem daquele que não é mortal, daquele que é eterno, daquele que subsiste para todo sempre. Esse mesmo Deus havia se revelado no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, a João, a quem é o instrumento de Deus para escrever essa carta. João, ele recebe a mensagem de Jesus dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O eterno Deus estava enviando a carta àquela igreja, estava trazendo uma palavra de encorajamento àquela igreja. Mas esse eterno Deus também revela a realidade de que ele um dia se fez carne. Ele transmite nessa mensagem aquilo que o Evangelho de João, lá no capítulo 1, nos descreve, e aquilo também que Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja em Filipenses, lá no capítulo 2, entre os versículos 6 e o versículo 8, também descreve de que Deus se fez carne. Quem estava falando àquela igreja era aquele que, mesmo sendo eterno, um dia se fez um de nós. Aquele que um dia encarnou, sentiu as nossas dores, sentiu as nossas angústias, sentiu nossas limitações, sentiu todos os pesares de que como humano nós passamos nessa vida. Em continuação da leitura, o texto diz que foi morto e reviveu. Quem estava falando para aquela igreja tinha tamanha autoridade, total autoridade de transmitir uma palavra de consolo, de conforto àqueles irmãos, porque havia passado pela morte e ressuscitado de forma triunfante, revelando então o seu poder sobre a morte. É o Senhor Jesus que está falando àquela igreja. O que estava escrevendo aquela igreja também havia afirmado lá no Evangelho segundo João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 ao versículo 26, o Senhor Jesus havia declarado: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Portanto, meus amados irmãos, os crentes da igreja de Esmirna não deveriam temer. Eles deveriam tranquilizar o seu coração, pois quem estava falando a eles era aquele que tem o poder sobre a morte. É aquele que venceu a morte. Queridos, o segundo destaque que eu quero trazer em relação a esta carta, a esta mensagem, é o governo de quem escreve.
Quem escreve a Esmirna é aquele que vê todas as coisas que se passam sobre a terra. É aquele que conhece todas as coisas, que conhece as maquinações, que conhece as intenções e o pensamento de todos os seres criados. Aquele que para ele nada lhe pega de surpresa. Aquele em que a Sagrada Escritura se revela como o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente e o Deus Onisciente. Ao escrever a esta igreja, Jesus faz questão de confirmar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus que sabe todas as coisas e que está presente em todos os lugares. Para Ele não há limitação, não há barreira e não há impossibilidade. Mais uma vez, Jesus está afirmando para essa igreja que quem está falando com a igreja é o próprio Deus. Ele conhecia o drama daquela igreja, ele conhecia os insultos dirigidos àquela igreja e ele conhecia também os planos de Satanás contra aquela igreja. Talvez você esteja então perguntando: bom, se Deus sabia, se ele poderia fazer algo para intervir, por que então ele não fez? Queridos, eu quero pensar aqui em 3 respostas para essa indagação. Primeira resposta que eu quero pensar comigo e com você é que Deus ele não é servo da igreja, em si ele é Senhor da igreja. Como Senhor soberano da igreja, ele sabe o que é melhor para a igreja. E ele sabia o que era melhor para a igreja de Esmirna. Ele não só sabia o que era melhor para a igreja de Esmirna, como ele também tinha um objetivo naquilo que ele estava fazendo com a igreja, ou permitindo que se passasse na igreja de Esmirna. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que Deus ama, daqueles que foram chamados segundo o seu desígnio, segundo o seu propósito. Então ele sabia do objetivo que estava ali sendo executado na vida daquela igreja. Então ele estava permitindo que aquela igreja viesse a atravessar aquelas tribulações com um objetivo. A segunda resposta que eu tenho a pensar sobre a pergunta é que a igreja, enquanto estiver aqui, ela estará sujeita a tais sofrimento. A igreja, enquanto estiver aqui, ela estará sendo aperfeiçoada a sua fidelidade, a sua comunhão com seu Deus. As tribulações não diminuem a igreja. As tribulações não enfraquecem a igreja. Antes, as tribulações purificam a igreja, fortalecem a igreja e faz a igreja confiar mais no seu Senhor. Portanto, Deus estava exercitando a fé da igreja de Esmirna. Deus estava fazendo com que a igreja de Esmirna pudesse crescer, amadurecer em sua relação, em sua intimidade com o Senhor. A terceira, então, resposta que eu quero dar a essa indagação é que o sofrimento da igreja ela não é eterno. Esmirna passaria por aquele sofrimento, mas seria apenas um intervalo de tempo. A Bíblia fala que os sofrimentos presentes não se comparam com a glória que há de ser revelada. Deus tem algo maravilhoso preparado para cada um de nós. Em João capítulo 16, versículo 22, Jesus ele nos traz uma palavra de consolo e também ele nos traz uma bendita promessa. Assim diz o Evangelho de João capítulo 16, versículo 22. Assim também vós, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Queridos, eu quero encerrar essa mensagem considerando então as palavras finais desta carta de Cristo à sua igreja. Finalzinho do versículo 10, ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade daquela igreja seria recompensada com a coroa da vida. Na cultura grega, os atletas que percorressem o caminho, chegando até o final da linha de chegada, chegando ao final da corrida, aquele que se destacasse em primeiro lugar receberia uma coroa. E isso é algo também conhecido em nossas culturas, ou na nossa cultura, a cultura brasileira. Atletas correm e, dependendo de sua posição de chegada, vai receber a medalha de ouro, a medalha de bronze, a medalha de prata. O que Jesus está dizendo para aquela igreja é que esta corrida, esta batalha em que eles estavam ali enfrentando, seria algo glorioso.
E por que algo glorioso? Porque a coroa da vida não estava limitada apenas a uma pessoa. A coroa da vida estaria reservada a todo aquele que cresce em Cristo Jesus. Ou está reservada a todo aquele que crê na pessoa do Senhor Jesus. Nele nós somos mais do que vencedores. A coroa da vida também não é só para aqueles que chegam até o final da linha de chegada. E isso é muito interessante também. A realidade da coroa, o benefício da coroa, a recompensa da coroa é para todos que permanecem fiéis até o seu último suspiro. No verso 11, então, temos aí o final da apresentação dessa carta, onde diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Note que Jesus não estava assegurando àquela igreja o livramento da primeira morte, da morte física. Aquela igreja haveria de enfrentar a morte física. Mas o Senhor Jesus está assegurando àquela igreja que ela não deveria temer a questão da segunda morte, a morte eterna. As Sagradas Escrituras, elas vai nos dizer lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eu quero fechar esse momento de reflexão dizendo para você, meu amado irmão, minha amada irmã, jovem em Cristo, criança, descanse em Deus, confie nele, continue sendo fiel ao Senhor, não abra mão de sua fé no Senhor, continue alimentando e retroalimentando cada dia a sua fé no seu Senhor. Enfrente então o medo, enfrente a doença, enfrente o perigo, enfrente a iminência da morte com cabeça erguida, confiando no Deus Todo-Poderoso. Como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que nesses dias de tribulação Deus esteja confortando, consolando o seu coração, que a palavra dele seja o remédio no teu coração e esteja trazendo a paz que tanto você precisa.